Nós estamos terminando as nossas 5 semanas, onde entendemos como comunidade da fé, que eram semanas onde nós estaríamos orando, nós estaríamos evangelizando e de maneira prática, abrindo as nossas casas para que o Evangelho de Cristo Jesus fosse pregado na cidade de Goiânia. Na nossa contagem, nós queremos encerrar próximo do nosso aniversário. Estamos a 2 semanas do nosso aniversário de 16 anos. Então, essa semana toda ainda nós estaremos com essa campanha, orando, evangelizando, abrindo as nossas casas e vendo assim a manifestação do Espírito Santo nos nossos dias. Tenha certeza, meu irmão, tenha certeza que o Espírito Santo está plantando semente em diversos corações. E logo nós vamos colher frutos. Se não a nossa geração, a próxima geração. Mas a nossa oração continua a mesma. Que o Senhor avive a cidade de Goiânia. Que o Senhor se manifeste nos nossos dias. Nós queremos, como comunidade da fé, entender que somos instrumentos do Senhor nessa geração, para o Evangelho de Cristo continuar sendo propagado. E nessa última semana nós vamos falar então desse pós-vida vitoriosa. Como continuamos então andando no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e tendo essas certezas no nosso coração. Quebrando uma ideia de rejeição, de que nós somos deixados de lado e que Deus não fala mais conosco. Agora a palavra do Senhor passa a pautar a nossa história. Passa a ditar as regras pelas quais nós vamos viver. E se a palavra do Senhor fala assim, se a palavra do Senhor tem esse sentido em nosso coração, ela que define quem nós somos. Não é mais aquilo que eu penso, aquilo que você pensa, não é um fator externo, não é uma terceira pessoa que diz quem você é, mas agora é a palavra de Deus que traz identidade ao seu coração. E várias facetas nós poderíamos abordar nessa manhã, mas eu queria abordar apenas uma. Até porque o Mateus está bem emocionado nesse tempo novo dele, e ele me deixou só 10 minutos para pregar para você nesse culto da manhã, e eu vou tentar conseguir. A gente que é os pastores mais velhos, a gente vai tentando se acomodar nesse processo. Mas eu quero falar com você sobre sermos amigos de Deus. E existe uma canção bem antiga, que fala assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Continua? É difícil quando a gente não canta, né? Mas vai lá. Não existe nada melhor do que ser... Amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber de Jesus, meu bom pastor. Muitas vezes a gente canta algumas coisas na igreja e a gente não presta atenção no que a gente está cantando. Olha como é forte a primeira estrofe dessa canção. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Qual é a exceção? Qual é a exceção? Nenhuma. Porque se não existe nada, nada pode estar entre eu e você e essa amizade que nos foi proposta em Cristo Jesus. Porém, no dia a dia, às vezes essa verdade, ela cai por terra. Nossa ansiedade, os nossos problemas, as nossas angústias, às vezes se tornam maiores do que essa amizade. Às vezes é uma amizade de muito tempo já, e parece que está meio frio o relacionamento, e isso acaba causando vários problemas na nossa relação com Deus. Por isso que eu quero ler um texto das Escrituras e tirar pelo menos 5, em 10 minutos eu acho que eu consigo, 5 princípios e bases dessa amizade que Jesus propõe para a sua igreja. Abra sua Bíblia em João,
capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 12. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 12. A palavra do Senhor fala assim: o meu mandamento é esse: se amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos, se fizerem o que ordeno. Eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem frutos. E o fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: se amem uns aos outros. Deus, tua palavra lida. Já fizemos tantas coisas nessa celebração que edificaram o nosso coração, que abençoaram a nossa existência. E a tua palavra tem o poder de ir além disso, não só a abençoar, mas de transformar o nosso coração, para que possamos parecer um pouco mais com Jesus. Então, nesse momento, que o teu Espírito Santo tome conta da nossa mente, do nosso coração, para que possamos compreender essa verdade, de que somos amigos do Senhor. Quais são essas implicações? Obrigado por isso nessa manhã, é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Não há como falar de amizade e você não lembrar do ensino médio. E o ensino médio, para algumas pessoas, é uma tortura. Você passou pelo ensino médio e você não quer voltar. E para outras pessoas, não. Foi um dos melhores momentos da vida, onde você fez grandes amizades, conviveu com grandes pessoas e assim formou o seu caráter como pessoa. E algo que é interessante no ensino médio é que você vai formando os seus clãs. Isso não é particular da nossa geração. Isso é particular dessa fase da vida chamada adolescência. Na adolescência, naturalmente, você vai se aglutinando com seus clãs. Eu gosto de rock, eu gosto de música sertaneja, eu sou aquele que mais estuda, eu sou o que menos estuda, eu gosto de esportes, eu não gosto de esportes. E aí eu poderia definir outros. Eu ia falar um, mas depois o politicamente correto pode me condenar depois, né? Mas a gente vai formando os nossos clãs. E é interessante que nesse processo de amizade, nessas amizades que vão se tornando e que muitas vezes se tornam eternas, vão até o final da nossa vida, normalmente não é por escolha. Normalmente você não entra na sua escola, para no portão da escola e fala assim: eu quero ser amigo daquela pessoa. Ou eu quero ser amigo dessa e dessa pessoa. Mas as situações do dia a dia conduzem você a esses clãs, a esses pequenos grupos. Jesus aqui no Evangelho de João, ele define um novo conceito de amizade. Quando ele começa a nos ensinar que sim, há uma intencionalidade nesse processo de relação. Se você lembrar do Evangelho de João, o Evangelho de João ele é diferente dos outros evangelhos porque ele é o último evangelho a ser escrito. O Evangelho de João, ele gasta a partir do capítulo 13 desse Evangelho, até o final dele, falando sobre os últimos momentos da vida de Jesus. E aqui, no capítulo 15, João está retratando a realidade sobre a igreja. Se você voltar uma página, se você voltar a acessar aí o seu aplicativo, você vai ver que Jesus começa a falar a respeito da videira. E como o evangelho do reino, que estava sendo plantado naquele momento, como ele iria se espalhar pelo mundo. E é interessante que a ferramenta que Jesus coloca como ferramenta impulsionadora, que vai levar as pessoas a expandir o evangelho do reino, é a amizade. Ele muda a chave nos discípulos, porque a religião judaica não colocava o judeu como amigo de Deus, mas colocava o judeu somente como servo desse Deus, a quem ele iria servir e que ele não iria questionar, a quem ele iria servir e ele estaria sempre um passo atrás, porque Deus estaria sempre andando à sua frente. Você vê isso durante todo o Antigo Testamento.
Jesus agora muda na igreja esse processo, dizendo para a igreja: vocês não são só mais servos, vocês não vão somente servir a um Deus e servir uns aos outros, mas eu agora chamo vocês de amigos. Nós vamos partilhar de uma amizade, partilhar de uma família, partilhar de tudo aquilo que Deus tem propagado. E aí ele coloca essas 5 verdades, essas 5 etapas que eu e você deveríamos prestar atenção de como é esse chamado à amizade. E a primeira delas é que a amizade que Jesus propõe comigo e com você é uma amizade baseada no amor. No amor. Olha o primeiro verso que nós lemos. Porque o meu mandamento é esse, que vocês se amem uns aos outros. É interessante que, naturalmente, uma amizade sugere que há um amor ali. Uma amizade sugere que há um sentimento sendo nutrido. Mas eu e você, se olharmos somente para as nossas estruturas de amizade, nós vamos perceber que amizades por vezes acabam. Quantos amigos você teve da sua infância e adolescência que você nem sabe onde eles estão hoje? Quantas pessoas que você caminhava junto, brigavam juntos, faziam todas as coisas juntos e hoje você nem sabe onde essa pessoa está. Porque em algum momento, seja as intempéries da vida, as intempéries naturais da vida, ou seja por causa de uma crise de amizade, isso foi rompido. Mas a amizade baseada no amor que Jesus está falando aqui é muito mais profundo. Porque ele não fala de um amor qualquer. Ele fala que as nossas amizades, a amizade que ele estava propondo era baseada em um amor sacrificial. Um amor que estava disposto a entregar a sua própria vida em prol dos seus amigos. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Quantas pessoas hoje você estaria disposto a entregar a sua vida por elas? Por quantas pessoas? E coitado de você se está sentado lá da sua esposa, porque talvez ela já te dê um beliscão aí do lado e fala assim: não, por mim você morreria. Depende de como foi a DR do final de semana. Pelos meus filhos? Talvez. Pela igreja que pastoreio? Talvez. Mas o si faz parte sempre dessas construções. E Jesus fala que essa amizade que ele está propondo com a igreja, que é baseada no amor, ela é baseada num amor, não um amor que olha para o seu coração, mas que olha para o próximo. E que está sempre disposto a se entregar pelo próximo. Um amor que está sempre disposto a perder. Um amor que está sempre disposto a dar mais um passo, a caminhar junto, a andar mais uma milha. Um amor que, se necessário, nega a sua própria existência em prol do outro. O nosso amigo que nos chama para essa amizade, ele faz isso. E é interessante que os discípulos não entenderam nesse momento quando Jesus fala. Mas eu tenho certeza que quando João escreve o Evangelho, isso trouxe um peso enorme para o seu coração. Porque ele retrata uma história onde os discípulos não sabiam o que Jesus iria fazer. Mas quando ele a escreve, Jesus já havia morrido. E João sabia qual era o tipo de amor que Jesus estava falando. Uma segunda ideia, uma segunda base desse amor que eu e você precisamos guardar é a obediência. Olha o que o verso 14 diz. Vocês serão os meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu ordeno. E aí parece que uma amizade que é baseada numa ordem ou num mandamento parece meio turrona. Parece um relacionamento ruim. Mas quando você observa o texto no seu original, não traz só a ideia de alguém que manda e outra pessoa obedece. Mas traz uma ideia de cumplicidade. De pessoas que caminham de acordo com o mesmo propósito. Você já teve amizades assim? Enquanto eu preparava o sermão, eu fiquei pensando, eu tive um amigo na adolescência, que nós éramos o terror dos acampamentos. Todo acampamento nós fazíamos alguma coisa. Teve um acampamento, por exemplo, que nós causamos um problema tão sério que acabou o acampamento.
E aí eu fico olhando a Nena com as crianças hoje, preocupado. Falei, cara, nós temos crianças naturais, fiquem tranquilas. São uma bênção as nossas crianças. Mas algo que nós tínhamos nessa amizade é que quando um era pego, todos eram pegos. Quando um era descoberto, todos eram descobertos. Por várias vezes eu levei culpa de algo que eu nunca tinha feito. E por outras tantas vezes, ele também levou culpas de coisas que ele não havia feito. Porque nós éramos amigos. E a amizade não se dissolve diante dos problemas. Porque há um propósito maior. E eu fiquei pensando que se isso era tão basilar, numa amizade de dois adolescentes de 14 e 15 anos, pense comigo nessa amizade que o Senhor nos propõe para a sua eternidade. Aonde eu e você somos chamados para ser amigos do Senhor. Obedecemos os mandamentos dele, não olhando nas situações ou intempéries do dia a dia, mas olhando agora para a eternidade. É um convite do Senhor. É uma bênção de Deus. Participar do seu reino. Um dia eu estava ouvindo um pregador falar, e isso mexeu muito com o meu coração, porque ele foi duro nas suas palavras, dizendo, Deus não precisa de você para o desenvolvimento do seu reino. E eu fiquei pensando, como não? Paulo fala que precisa da pregação para as pessoas conhecerem a Jesus. Mas o que o pregador estava querendo dizer é, não você quanto indivíduo, como indivíduo, quanto indivíduo. Você não é a bolachinha mais recheada do pacote. Deus não precisa dos seus dons, dos seus talentos. Deus não precisa da sua psique, da sua capacidade, porque Ele é Deus. E se Ele quiser fazer as pedras clamarem, Ele faz as pedras clamarem. Então, quando esse Deus tão gigante me convida para ser amigo dEle, é algo precioso demais. Nós participamos do plano e do projeto de Deus. Essa amizade é baseada no amor, essa amizade é baseada na obediência, mas essa amizade também é baseada na transparência. Olha o que o verso 15 fala. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido de vocês. Aquele que é maior, aquele que nós somos fãs, e que se tivesse um Instagram celeste, você com certeza ia querer estar seguindo ele, fazendo parte do seu hall de amigos. Ele abre a vida dele para você. Ele partilha com você, comigo e com você, os planos eternos de Deus, não deixando nada escondido, nos lembrando de toda a nossa insignificância e pecado, mas também lembrando que o Cordeiro de Deus foi provido, e que seria entregue, e que logo morreria, e que por causa desse Cordeiro, nós encontraríamos vida. Ele abre e rasga o seu coração na presença dos seus discípulos. E eu não sei o que você pensa nesse momento da pregação, nesse momento do texto, mas eu sou extremamente confrontado nesse momento. Porque aquele que é maior, aquele que é melhor, aquele a quem eu deveria desejar amizade, que me procura para ser meu amigo, ele se abre, ele se rasga na minha presença. E muitas vezes eu, um ser mortal, um ser pequeno, um ser tão insignificante, eu tenho dificuldade de rasgar o meu coração diante desse Deus. De abrir o meu coração e de falar o que está diante dele. E o pior de tudo ainda, é que a palavra de Deus fala que Ele já conhece o meu coração. Ele já sabe a palavra antes de sair da minha boca. E mesmo assim, diante de tantas coisas que constrangem a minha vida, constrangem o meu coração, eu tenho dificuldade de rasgar o meu coração diante de Deus. Eu lembro que em 2011, logo depois de ter ido embora de Goiânia, eu entrei em crise com esse texto. Falando, a partir de hoje eu quero ser sincero diante de Deus.
Se eu não estou a fim de orar, eu não vou orar. Se eu não estou a fim de ler a Bíblia, eu não vou ler a Bíblia. Primeiro ano de ministério pastoral. Por isso que o Mateus está bem. Eu estava meio mal nessa época. E por várias vezes eu entrei na presença de Deus e não conseguia falar nada. Só chorava na presença desse Deus, tentando entender aquilo que Ele estava construindo. E algo que eu cheguei ao final desse primeiro ano de ministério pastoral, cheguei como conclusão foi: Deus quer o nosso coração, a nossa sinceridade. Não adianta você vir num culto como esse e cantar logo eu, pecador, e chegar na presença desse Deus com tanta petulância e orgulho, achando que você é alguma coisa. Não adianta você vir cantar dizendo que você veio para adorar a Ele, enquanto seu coração não está aqui. Não está aqui. Se há algo que nós podemos aprender com Jesus quando Ele nos convida para a sua amizade, e é tão transparente em compartilhar o reino de Deus, é que nós deveríamos abrir sempre o nosso coração diante dEle. E aí eu quero te trazer à memória a história de Davi, quando perde o primeiro filho com Betseba. Porque o texto fala que ele orou, chorou, se desesperou, se escabelou, pulou, fez tudo o que precisava fazer enquanto a criança estava doente. Quando a criança morreu, ele volta ao trono. E as pessoas que estão à sua volta não entendem o que está acontecendo. E ele fala assim: se Deus já levou, eu vou até Ele. Ele não vai poder vir mais até mim. Ele se submete à vontade de Deus. Mas eu tenho certeza, quando a gente lê os Salmos, que essas orações de Davi não foram assim: Deus, faz a tua vontade. Está vendo meu filho? Cura o meu filho. Se você lê os Salmos de Davi e descobre o coração dele, tenha certeza que foram dias onde ele gritou diante de Deus, se desesperou na presença de Deus, talvez quis trazer sobre si aquela morte, porque ele sabia que aquilo era peso do seu pecado. Ele foi sincero. Por isso era o homem segundo o coração de Deus. Uma amizade baseada no amor, na obediência, na transparência. Quarta ideia que eu queria que você guardasse: graças a Deus o relógio aqui da frente não está funcionando, então eu não sei quanto tempo que eu estou falando aqui na frente. Jesus era intencional, porque ele fala no verso 16 e 17 que ele havia escolhido aqueles homens. Escolhido aqueles homens. Por isso que a gente às vezes é meio poético no reino de Deus. E talvez você está nessas 5 semanas sendo poético, pensando assim: Deus, mostra para mim, Senhor, quem o Senhor quer que eu evangelize nessas 5 semanas. Deus, mostra, me dá a oportunidade para eu falar do teu evangelho. Fera, você convive com gente todo dia. A não ser que você trabalhe no zoológico. Deve ser que trabalha com bicho. Mas você convive com gente todo dia. No seu local de trabalho, na sua faculdade, na padaria que você toma café, no mercado que você faz compra. Com gente que, se o evangelho de Cristo não penetrar a vida deles, eles vão para o inferno, fera. E você está aqui romântico: Deus, abre as portas. Deus já abriu as portas, já escancarou as portas. Te dá oportunidades sem iguais. Você abre as suas redes sociais, faz post na frente do lago, na frente da piscina, na frente do mar, e não fala de Jesus nas suas redes sociais, e tem trocentos amigos lá. Ah, Deus, abre as portas. Fera, você precisa ser intencional. Se você olhar os evangelhos, Jesus não caminhou por Jerusalém, por Israel e saiu assim: ó, se alguém quer ser meu discípulo, eu vou abrir um concurso público agora, preste as provas. Se tudo der certo, ao final de 3 anos você for aprovado, você vai ser o meu discípulo. Não foi assim.
Ele está caminhando no mar e fala para Pedro: agora você sai do barco e me segue, que você vai ser pescador de homens. Faz assim com João e faz assim com Tiago. Ele faz assim com Mateus, com Levi, que estava trabalhando, colhendo impostos das pessoas. Ele fala: você precisa largar e me seguir. Ele foi intencional na vida desses homens. E eu e você achamos que as nossas amizades acontecem por um acaso cósmico ou místico do destino. Você precisa ser intencional. Se você está no local que você está hoje, quer no trabalho, quer na faculdade, quer na sua família, quer na sua comunidade cristã, quer na padaria que você compra pão, quer no mercado que você faz as compras do mês, quer no posto de gasolina que você para abastecer, você está lá só com um propósito. Um propósito: glorificar ao Senhor e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Tinha muita gente em Israel. Tinham pessoas melhores. Vai algo histórico para você pensar e ponderar, e depois você marca um aconselhamento com o pastor Mateus, que é um pastor fresquinho aí para você conversar, e ver se eu estou falando a verdade. Mas provavelmente, pela idade que a gente vê nos evangelhos, em Atos, já existia Paulo aqui. Já existia um jovem chamado Saulo sendo instruído por Gamaliel. E olha que interessante, ele não está entre os 12. O cara que revoluciona o primeiro século. O maior teólogo que o mundo já teve. Não está entre os 12. Os planos do Senhor eram outros para a vida dele. Mas com os 12 ele foi intencional. Eu quero você. E aí eu termino a mensagem dessa manhã com uma quinta base dessa amizade. Que a nossa amizade com Deus, ela é feita para frutificar. Eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos, e que esse fruto permaneça. E aí Jesus fecha o seu texto como ele começou. Portanto, amem uns aos outros. Meu irmão, o amor de Cristo Jesus e essa amizade que é gerada em nós, ela é gerada para multiplicar, para frutificar. Existe um ditado que eu não sei se é verdade, mas que fala assim: quem planta tâmaras não come tâmaras. Porque parece que a tamareira, não sei se é assim que fala, isso? Obrigado, Selminha, você sempre me salva. Ela demora muito tempo para frutificar. Logo, se você plantou tâmara, você não vai colher tâmara, pelo menos não do pé que você plantou. Mas se a gente pudesse colocar esse ditado de uma maneira mais goiana, talvez você não é uma tamareira, mas talvez você é uma jabuticabeira. E aí essa semana eu vi uma reportagem de uma fazenda que tem aqui em Hidrolândia. Maior fazenda de isso mesmo, do mundo, do Brasil, da América Latina, de Goiás. Uma big da vida. 42 mil pés de jabuticaba. E o dono desafia você, se você conseguir, numa só rodada, comer uma frutinha de cada pé, ele passa a fazenda para o seu nome. E eu fiquei olhando a reportagem pensando: cara, ele não conhece os adolescentes da minha igreja. Está lá a chácara da Igreja Luz agora. Esse é o projeto para 2024. Eu não sei qual é a árvore que você é, fera. Talvez você vai demorar muito tempo para dar fruto. Talvez você vai ser plantado e logo você vai dar fruto. Mas nessa amizade que nós desenvolvemos com Jesus, você vai sempre frutificar. Sempre você vai alcançar pessoas. Sempre as pessoas vão ser impactadas por aquilo que está dentro de você, no seu coração. Por isso que é impossível. Impossível. Aqueles que são amigos de Deus, como você acabou de cantar nessa manhã, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
E as pessoas com quem vocês convivem não conhecem esse Deus ainda. Seu melhor amigo. A melhor pessoa da sua história. Mas parece que está tão distante da vida do seu cotidiano. Todas as vezes que você vai conversar comigo, eu vou falar para você: oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo. Sou casado com a Dani. E tenho 2 filhos. E logo vou puxar o meu celular do bolso e vou mostrar para você os meus filhos. O Theo e o Kalel. Eles são impactantes na história da minha vida. Revolucionaram o meu coração. Pensa comigo. Se a gente faz isso com Jesus também. Cada pessoa que eu e você convivemos. Oi, tudo bem? Eu sou a Selminha. Sou uma grande advogada. Serva do Senhor. Aliás, desse Senhor eu quero te apresentar. É o Senhor Jesus Cristo. É simples. É fácil. Não dói. Mas sabe por que a gente não faz? Porque ainda existe coisas melhores do que ser amigo de Deus no nosso coração. E eu queria deixar essa reflexão no seu coração ao final dessa mensagem. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, nos perdoa. Tenha piedade de nós. Pelas vezes que não falamos do Senhor, não partilhamos do Teu Evangelho. Pelas vezes que cantamos coisas que não vivemos. E que quando confrontadas com a Tua palavra, Pai, são tão gritantes em nós. Obrigado porque o Senhor, que desce do Teu trono e nos chama a sermos Teus amigos, a desfrutarmos de algo revolucionário, fora do comum, surreal, Senhor. Nos ensina a dedicar a nossa vida por essa amizade. Nos ensina a valorizar aquilo que o Senhor faz. E que a gente venha refletir mesmo, Senhor. Se não existe nada atrapalhando essa amizade que o Senhor deseja ter conosco. Guarda o nosso coração.